Adriana, uma coisa que a gente ouve muito, que foi até o começo da live que eu falei antes de você entrar, é esse negócio, né? Ah, eu não vou dar o dinheiro na mão dela, eu faço as compras do mercado e entrego, eu compro a roupa da criança e entrego, eu pago a escola direto com a escola. Enfim, isso é um machismo, assim, enorme, porque se tem uma pessoa que muitas vezes coloca as necessidades da criança, ou até mesmo de um marido, quando tem marido, é a mulher. É a mulher. Eu não vejo uma mãe que gasta no cabeleireiro, mas dá arroz com ovo para a criança comer. Não vejo isso. Muito pelo contrário, a mãe se desdobra, muitas vezes ela deixa de cuidar dela mesma, né, para atender bem aquela criança, para suprir o que o pai não supre. Uma coisa também que eu queria te perguntar é o seguinte, né, tem uma amiga minha, a Mari, que ela passa por uma situação assim bem complicada no divórcio dela. Ela me fez algumas perguntas e aí eu vou trazer aqui para você. Por exemplo, a criança tem um gasto mensal de, sei lá, 10 mil reais, vamos supor. E aí o ideal seria dividir esse gasto por 2. Mas aí o pai alega que não tem condições e tudo mais. Então, assim, se o pai pagar, por exemplo, 2 mil reais de pensão, os outros 8 são obrigatórios ficar com a mãe? Então, a questão aqui do binômio necessidade-possibilidade. O que é isso? A gente faz como se fosse uma balança. Lembra aquelas balanças antigas, vermelhas? Que a gente, eram 2 pratos, punha os pezinhos de um lado e depois do outro você punha a mercadoria para dar o equilíbrio e saber ali quanto que pesa. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai na conta de como que funciona a pensão. Então, de um lado, a gente vai colocar os pezinhos, são as necessidades da criança. Escola, plano de saúde, atividade extra, roupa, lazer. A gente vai colocar a despesa de moradia, uniforme, material. Bem, lembrando que alimentos, a ação chama alimentos, pensão alimentícia. Pensão vem na questão, só para vocês entenderem o nome, pensão vem da história do INSS, né? Que era o dinheiro, que era o soldo mensal ali, né? Que eles colocam. E aí o pessoal fala pensão alimentícia. Na realidade, a gente chama de ação de alimentos. Que na realidade não é só para pagar comida. Engloba todas as necessidades de uma criança. Uma criança estuda, uma criança veste, uma criança come, uma criança dorme, uma criança tem um teto, uma criança tem um montão de despesas ali. Então, a gente vai colocando aquele pezinho. Do outro lado, na realidade, o peso, o que dá contrabalanceado é a possibilidade dos pais, de um pai e de uma mãe. Não é que só levado em consideração a possibilidade daquele pai, é considerada a possibilidade da mãe e do pai. E aí, o que acontece? A possibilidade depende muito de caso a caso, mas ela tem a seguinte, a gente tem que dividir em 2 casos. Quando o pai é autônomo e a mãe é autônoma, por exemplo, que ela tem um ganho variável, um vendedor, alguém que tem uma empresa, que ele tem e a pessoa que é CLT. Eu vou pegar o caso mais clássico CLT, ok? Que é a carteira assinada, o cara ganha ali mensalmente 10 mil reais, que nem você estava colocando. O pai ganha 10 e a mãe ganha 10, ok? Se a gente for colocar dentro, que ela não é, ela é um limitador, mas ela não é o valor fixo, né, de 30%, nós teríamos de cada um, a gente teria que limitar as despesas dessa criança em 6 mil reais. 30% do pai, 30% da mãe de 10, vai dar ali 3 mil de cada um. Tá entendendo? Então, não adianta a gente apresentar uma conta de 10 e a possibilidade de ambos ser 6, ok? Então, para ter um equilíbrio ali. Mas o que acontece? No exemplo que você deu, poxa, a criança tem uma necessidade de 10 e o pai apresenta uma possibilidade de 2. Como que fica esses outros 8? É onde, Larissa, a gente tem a queda do padrão de vida. Por mais que o judiciário tenta falar assim, após o divórcio, a criança tem que permanecer no mesmo padrão de vida que ela tinha enquanto os pais estavam casados, a gente sabe que a realidade não é. A gente tem uma casa de 500 mil, um apartamento de 500 mil, quando separa, divide, é 250, com 250 você não vai comprar um apartamento no mesmo padrão de 500, ok? Você não vai ter mais a mesma possibilidade financeira de manter. Então, que é onde a gente começa a retirar? Então, é onde você corta a natação, você corta o inglês, você tira o lazer, muda para uma escola mais barata, entendeu? Então, você vai diminuindo o padrão da criança. Acaba que quem sai prejudicado nisso
é a criança, entendeu? Então, quando a gente tem um padrão fixo, ali CLT, por exemplo, que a gente sabe que o salário não vai aumentar, que a possibilidade não vai aumentar, a gente não tem como pedir nenhuma revisional para o juiz falar, olha, eu preciso de mais. Porque esse pai e essa mãe também vão precisar comer, esse pai e essa mãe também vão ter despesas que não estão ali, que não é só a criança. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, é onde acaba sofrendo. Quando a gente tem o primeiro grupo, que é o grupo do pessoal que ganha variável, a gente acaba fixando em salário mínimo, né? E fixa, às vezes, uma quantia mais variável. A gente consegue colocar uma quantia fixa mínima, por exemplo, escola, plano de saúde, e as despesas extras rateadas meio a meio, conforme elas aparecem. Se não, vai acabar ficando realmente ali restrito aquele gasto e você tendo que adequar as despesas da criança. Infelizmente, funciona desse jeito. Então, mas aí o que acontece? A maior parte das despesas da criança acaba ficando, na verdade, com a mãe, né? Porque se a criança mora com a mãe, por exemplo, na saída da escola tem lá um pipoqueiro, a mãe vai comprar uma pipoca para aquela criança. Já é uma despesa pequena, sim, mas é uma despesa. Se você for somando as coisas, então a mãe tem uma série de gastos extras, além do que ela apresenta, por exemplo, da prestação de contas no processo, para dizer que aquela criança gasta aquele X que a mãe está pedindo para ser dividido com o pai. O que eu sempre comento, né, explico isso para todos os clientes, é que quem tem o domicílio fixo, não é questão de mãe ou pai, tá? Aí só de uma maneira geral. Para passar uma maneira coisa, é mais difícil, né, o pai? Mas quem tem, aquele que tem o domicílio fixo, acaba tendo muito mais despesas que realmente, como você disse, que não consegue englobar. E eu sempre explico por que despesa de moradia entra dentro do cálculo da necessidade da criança. E aí eu conto assim. Vamos supor que o pai tem 10 dias com a criança e você tem 20. A criança toma 2 banhos por dia, ok? Em 20 dias, a criança vai tomar 40 banhos contra 20 banhos da casa do pai. Você tá entendendo? Olha, a tua despesa de água, de luz, de sabonete, de material, vai ser muito maior, de roupa, de utilização de uma casa é muito maior do que, por exemplo, daquele pai que tem 10 dias. O que dirá daqueles que só fazem visitas quinzenais de sexta ao domingo, né? Que são um fim de semana, o pai tem 4 dias, a mãe tem 26, 25, dependendo, né? Às vezes dá 5 dias no mês e tal. O que acontece? A gente tem uma despesa muito maior. Então, acaba sendo. E aí, quando o cara se nega a entender, a falar assim, eu não vou dar dinheiro, ela que se vire, não vou sustentar o novo relacionamento dela, não vou pagar essa conta. Ele não está tirando da mãe, ele está tirando do próprio filho. E ele está negando as despesas que ele mesmo sabe que existem. Quando ele mesmo conviveu, foi casado, manteve um lar, ele sabe o padrão, ele sabe o que aquela criança está acostumada a comer, um Danone, um iogurte. Não tem uma vez que a gente vai no mercado que essas coisas, né? Que essas, vamos dizer, se o essencial está muito caro, imagina essas pequenas coisas que criança gosta. Se torna impossível. E os alimentos, normalmente, não... Mesmo como que eu coloco? O reajuste que muitas vezes se dá ou pelo salário mínimo, ou mesmo quando a pessoa tem o aumento de salário ali e na proporção já vem aumentar, normalmente aumenta infinitamente menos do que plano de saúde, que às vezes por ano sobe em torno de... Espera que eu me perdi. Desculpa, entrou uma mensagem, acabei parando e me perdi. Boa. O plano de saúde, acho que é... Não, que o plano de saúde sobe em torno de 15% a 20% por ano. A escola sobe em torno de 10%. Se a gente for pegar ali o reajuste de um salário mínimo, por exemplo, sobe em torno de 4%, 5%, 6% no máximo por cento. Então, é muito aquém. Então, essa história do eu não vou dar, ele está punindo o filho, ele não está punindo ninguém, entendeu? Ele está punindo ali a criança que acaba por deixar de ter a necessidade. E, na realidade, quando a gente já tem esse tipo de situação, Larissa, dentro do divórcio, do cara não querer, a gente já sabe que a pessoa sofre relacionamento abusivo financeiro. É o cara que já não dá
É muitas vezes a mulher, a esposa que não sabe o que o marido juntou de bens, ou que ele acha que só ele trabalha, que aquele dinheiro é somente dele, entendeu? Que a necessidade é somente dele. Então, isso tudo é o que a gente já tem, na realidade, um histórico anterior de que vai dar problema ali na hora da separação nas questões financeiras, ou de que ele vai querer controlar, ou de que ele quer uma prestação de contas. Justamente, ele quer a prestação de contas da pipoca que ela comprou na porta do colégio. Então, mas a mãe ela é obrigada a prestar contas do dinheiro que entra como pensão. Ela precisa mostrar notas do que ela está gastando, ela precisa pedir, por exemplo, autorização para o pai para fazer qualquer coisa com aquele dinheiro. Ou o pai pode, por exemplo, chegar e falar assim, olha, eu te entrego a compra do mercado, eu te entrego, mas não dou dinheiro na sua mão, porque isso é o clássico do machismo, né? Não. O que acontece? Isso daí a gente chama dar in natura. O que é o dar in natura? Pagar diretamente à escola, trazer a compra do mercado. Isso daqui hoje é considerado abuso financeiro pelo juiz. Pelo menos uma parte, até a escola ele consegue pagar, e o plano de saúde, por exemplo, direto. Porque às vezes é beneficiário do plano de saúde da empresa, ou às vezes tem dentro da própria empresa aquele plano de grupo, tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas parte da pensão é obrigado a entregar na mão da mãe em dinheiro, em espécie, para que ela justamente administre. Não existe ação de prestação de contas dentro do direito de família ainda. Então, o que acontece? Aquela prestação de contas que se você fosse administrador de uma empresa falando, olha, entrou 200, gastei 100 em mercado, junta a nota do mercado, não é assim que funciona. O que a gente faz é demonstrar, quando a gente junta as notinhas, por exemplo, do mercado, que a gente junta um recibo de escola, uma questão do plano de saúde, normalmente, ou até mesmo do médico, farmácia, aquilo lá é para demonstrar a necessidade, mas não é uma prestação de contas. Então, não é exigido que, por exemplo, anualmente, em dezembro, você vá lá e preste contas, faça um processo mostrando de janeiro a dezembro o que você fez. O pai pode questionar numa revisional que aquela necessidade, que não existe aquela necessidade da criança. Que, por exemplo, ele paga 10, mas a criança gasta 3, porque está estudando, que foi colocado ali lá atrás uma escola particular, foi colocado um plano de saúde, foi colocado um montão de atividade e que no final das contas a criança está frequentando uma escola pública ou só tem um plano de saúde mais barato. Então ele entra com pedido de revisional, mas nunca de prestação de contas porque não dá. Então aí nesse caso a mãe tem que, em contrapartida, como resposta, comprovar quais são os gastos da criança, mas não que ela tenha obrigatoriamente que juntar para o juiz. Um juiz sabe, especializado de vara de família, ele sabe o quanto custa uma criança, ele sabe o quanto custa para comer. E a gente tem, tá, Larissa, padrão de vida de crianças para gente que chegam necessitando de pensão de R$ 500, dependendo do padrão da criança, a crianças que já vieram aqui com prestação de contas de terem 2 filhos, cada um custar R$ 20 mil, a criança fazia hipismo. Entendeu? Então, isso depende do padrão de vida, depende. Então, não é uma regra, ok? Então, se a criança realmente estuda numa escola pública, não tem plano de saúde, porque realmente não há essa condição financeira, ela vai ser tão merecedora da pensão na condição que o pai possa e a mãe possa arcar. Para quê? Para ajudar a pagar o aluguel, ajudar a bancar a alimentação, a ter uma roupa, a ter um lazer. Isso minimamente vai ser ali fixado de acordo. Não é porque o pai paga R$ 200 de pensão, ele é menos pai do que o que paga R$ 20 mil. Mas a questão é a necessidade mesmo da criança com a possibilidade. Todo mundo tem que contribuir. Tanto que para a ação de alimentos é uma ação tão simples que eu não preciso fazer prova do que eu estou pedindo, ok? Então, eu não preciso juntar essa quantidade toda. Quanto mais recibos eu dou na mão do juiz, mais eu comprovo, mais fácil ele dar a quantia que eu estou pedindo. Mas o simples juntada de uma certidão de nascimento da criança num processo de alimentos já é o suficiente para obrigar aquele pai e aquela mãe a sustentarem os seus filhos. Entendi. Agora, me fala uma coisa, nessa questão, assim, da alienação parental, né? Porque eu percebo, assim, pelas pessoas que eu atendo, que
muitas pessoas usam essa questão da alienação parental para uma ameaça, né? Lógico que existem os casos onde isso acontece, mas eu vejo muito usando para uma ameaça, por exemplo. Então, por exemplo, assim, né, essa minha amiga a Mari, ela tem um processo lá de guarda em andamento e ela quer a guarda unilateral, o pai quer a guarda compartilhada. Não chegaram a um acordo e aí ele falou, eu vou pedir o estudo psicossocial porque eu quero que comprove que a minha filha está tendo alienação parental. E, de fato, ele fez o pedido. Como que fica isso, Ana? Então, vamos lá. Vamos desmistificar algumas coisas a respeito, né? Onde que entra a questão da alienação, né? A alienação não é assim tão fácil de se comprovar. Ela existe em diversos níveis, ok? Desde um comentário simples, sabe? Ai, a sua mãe é uma pessoa difícil, entendeu? Então, sempre é a mesma frase. Não é, ele não briga, ele não fala, mas ele sempre usa a mesma frase. A sua mãe é uma pessoa difícil. Isso é uma alienação parental, ok? Ou a mulher comentar a respeito sempre. Esse homem não presta, homem não presta, homem não presta, seu pai não presta. Entendeu? Isso é uma espécie de alienação parental. A questão da guarda, tá? Ela hoje, a regra de legislação é guarda compartilhada, que não significa domicílio alternado, ok? Guarda compartilhada, decidir em que escola que vai estudar, que religião que vai seguir, se vai para o dentista, se vai fazer natação, se vai fazer o tal do hipismo, que religião segue, entendeu? Tudo isso é inerente. Se for chamado na escola porque a criança está dando trabalho, vai ser chamado o pai e a mãe. Ele tem a responsabilidade de mandar o uniforme quando a criança está com ele, mandar o lanche, a lição feita, ok? Isso, se tomar uma decisão médica, ajudar a tomar uma decisão médica a respeito de se segue um tratamento ou não. Isso é o que diz que é o poder parental, poder familiar, né? Que antigamente a gente falava tinha um outro termo, né? Que a gente hoje fala assim, que é o poder mesmo familiar de exercer aquela decisão a respeito e que ambos têm o mesmo direito em relação a isso. A viajar, a ter a criança consigo. Mas isto não significa que o domicílio vai ser alternado, que a criança vai ser jogada uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Sendo que o domicílio alternado já é implantação, e aí eu te falo depois da relação do machismo que eu comecei falando lá no meu discurso, na questão do domicílio. A questão, então, não fala isso, fala que a criança tem que viver igualmente entre ambos. E aí, o que acontece? Ela quer a unilateral e ela tem que justificar o porquê que ela quer a unilateral e o pai quer a compartilhada. Porque, via de regra, se ela pedir sem uma justificativa, porque é alguma coisa que realmente implique na criação da criança. Esse pai é um viciado em drogas, esse pai é um alcoólatra, esse pai abusa fisicamente, ele abusa psicologicamente dessa criança, ele pratica maus tratos. Se não for desta maneira o abuso que justifique uma guarda unilateral ou porque ele abriu mão, de via de regra vai ser colocado a guarda compartilhada. O estudo psicossocial, que é a história que o juiz pede para que uma psicóloga do fórum converse com um, converse com outro, converse com a criança, uma assistente social, muitas vezes pode vir na sua casa, vai na casa dele, é para saber em qual domicílio fixo a criança está melhor atendida psicologicamente. Qual casa tem regra, ok? Então, por exemplo, tem uma questão de guarda até meio lendária, que uma mãe perdeu uma guarda para um pai, porque ela morava dentro de uma comunidade do Rio, onde havia muito tiroteio e a criança realmente, aquela coisa do sair de casa para ir para a escola poderia ser atingida. Então, por causa da localização, ali acaba dando problema realmente. Então, perdeu a guarda por causa de uma situação externa. Mas se não é assim, via de regra, a Mari vai ter a guarda compartilhada colocada. O que eles ameaçam dentro da guarda compartilhada, falando eu vou pedir a guarda dos filhos, é principalmente, e aí eu te falo a relação, é quando, por exemplo, a mulher volta a namorar, ela começa a reconstruir sua vida. Ou que ele sabe que nas semanas que ele está com a criança, ela sai com as amigas, ela vai para a balada, entendeu? Ele fala assim, vou utilizar isto contra você, porque isso demonstra que você é uma péssima mãe. Uma péssima mãe?
porque você refez a sua vida. Ele leva a vida de solteiro desde o primeiro dia. E você, quando tem a questão de fazer. Então, a questão até da guarda, né? Não ser compartilhado, o domicílio não ser, quando o domicílio é uma semana de cada, dá chances iguais de que ambos tenham um comprometimento, muitas vezes, com a criança, né? E de que cada um possa refazer a sua vida dentro daqueles 15 dias. Porque se você pensar, o pai que tem simplesmente um fim de semana com o filho, às vezes ele tem até a quarta noite. A mãe muitas vezes não consegue voltar a estudar. Ela precisa estar em casa 5 horas da tarde para conseguir dar conta daquela criança da janta, porque não tem quem fique. Entendeu? Enquanto que o cara vai galgando, vai levando a vida lá dele de solteiro, vai refazendo a vida e você ficando para trás. Então, muitas vezes, a gente há de pensar nessa questão do equilíbrio, até mesmo do domicílio, ou muitas vezes, quando a gente, naquela ideia que eu falei lá no começo, de que só nós mães temos o poder de ajudar a criar e conseguir manter os nossos filhos, se isto não é um erro de que a gente está se sobrecarregando sozinha e reforçando esse machismo. Então, a questão da alienação não é simplesmente porque ela tem o domicílio fixo que é gravado. A alienação, quem sofre, vamos deixar bem claro, é a criança, ok? Quem sofre normalmente é a criança, e é quando ela vai ser criada uma versão do genitor ou da genitora que não é a verdade. Então, sobre caráter, muitas vezes, a proibição da convivência. Então, vai muito mais além do que simplesmente o pedido de ser guarda compartilhado ou unilateral. Entendi. Aí tem uma... Tem várias a Isadora aí, tá falando aqui. Como falar para um filho do porquê o pai não quer ver ele sem parecer alienação parental? Pois se falar a verdade para a criança, outra parte pode alegar alienação. E aí ela continua. Estou em uma situação onde a companheira do pai do meu filho não aceita que ele veja ou ajude, até mesmo entrega na casa onde ele mora, sendo que eles moram dentro da casa da avó do meu filho. Bom, aí eu já acho que tem algumas coisas, né? A companheira aceita ou não aceita? Eu acho que quem tem que colocar um limite nisso é o pai da criança. Se o pai quer ver a criança, não é companheira que vai impedir, não é trabalho que vai impedir, nada vai impedir. Esse pai vai ver a criança e ponto final. Agora, eu acho muito cruel dizer para uma criança que o pai não quer vê-lo. E essa é uma situação muito delicada. Então, o que eu acho importante você dizer, Isadora, que não sabe porque o pai não vai vê-lo. Que um dia, se o pai aparecer, ele que pergunte para o pai por que o pai não está vendo. E deixa que o pai responda isso. Porque sabe o que acontece? O motivo pelo qual o pai não vai ver não diz respeito a você dizer para o seu filho, não diz respeito a você explicar. E às vezes a gente, como mãe, a gente quer pegar uma responsabilidade, muitas vezes, que não é nossa, para sanar o sofrimento da nossa criança. Né? Eu entendo o que você está sofrendo. É muito difícil ver a criança sentir falta do pai, pedir pelo pai, pensar do porquê o pai não quer vê-lo. Às vezes tem criança até que se culpa por isso, pensa que ele não é bom o suficiente para o pai querer estar perto. Enfim, tem uma série de coisas. Mas o importante mesmo, Isadora, é você deixar isso na responsabilidade do pai, se um dia ele aparecer. Porque não dá para a gente pegar tudo para nós. Né? Como você disse, pode ser que a outra parte entenda como uma alienação parental, mas pode ser também que você acabe tomando essa responsabilidade que não é sua. Né? Então, só diz para o seu filho, olha filho, eu não sei, eu não tenho mais contato com o seu pai. Se um dia ele vier, você pergunta para ele. E não tem que fazer. Infelizmente, é uma situação bem delicada mesmo. O que ela tem que tomar, primeiro, ela tem que falar de acordo, explicar minimamente de acordo com a idade da criança, né? E aí sim, tomar cuidado, não justificar falando mal do pai. Aí sim é uma alienação, entendeu? Seu pai não gosta de você, por isso que não vem te ver. Então, toda essa situação, tomar cuidado para que não haja. E também tomar cuidado, assim, muitas vezes o que acontece é que na primeira vez a mãe arruma, a criança fica esperando, na segunda espera, né? Nossa, e aí começa nisso.
Agora eu vou te falar em relação à questão da madrasta. Quando casou com o cara, sabia o pacote que tinha, né? Então, muito complicado. Então, ele está se aproveitando dessa história, terceirizando a responsabilidade do que ele não quer assumir. Porque a questão aqui, claramente dita com todas as letras, ele tinha que largar da mulher, não do filho. Entendeu? Porque se ela, que sabendo que ele tem um filho, relacionamento anterior, não aceita isso, quem tem que sair da história é ela, não ele. Mas isso daí é opinião pessoal, não vou polemizar. Rodrigo, você está falando, cabe prestação de contas totalmente cabível nos termos da lei, artigo 1586, parágrafo 5º. Sim, ela não tem o nome de prestação de contas, é isso que eu te falo. Ele não vai entrar dentro do judiciário, você pode procurar com uma ação de prestação de contas que eles vão dizer que não cabe. Nos termos do Código Civil ali, com a natureza de prestação de contas. O que vai caber é o pai questionar sobre os gastos e as necessidades naquele momento. E a demonstração das necessidades é que se torna uma prestação de contas, ok? Então, é porque se você pegar a ação de prestar contas, ela não tem a natureza que a gente fala para dentro dos alimentos, ok? É isso. Muito bem, Ana. Agora me fala uma coisa, né? Essa questão, por exemplo, de muitas vezes o pai atrasa para pegar a criança, ou atrasa para deixar a criança, ou quer deixar a criança antes com a mãe, ou fala que naquele final de semana ele tem um lugar X para ir e ele não vai pegar a criança, enfim, vai viajar e não vai levar a criança. E aí a mãe tem que mudar a vida dela, porque eles têm ali os finais de semana alternados, vamos supor assim, né? E aí, naquele final de semana que a mãe tem certeza que a criança iria ficar com o pai, ela programou algumas coisas para ela. E, de repente, o pai chega e fala, não vai dar, não vou conseguir. E aí, Ana, como é que faz com isso? Pode acontecer isso, assim? Tem como essa mãe entrar na justiça para ele cumprir a visita certinho? Como funciona isso? Sim, o que acontece? Vamos dizer que já tem um regime de convivência, não é visita, ok? Filho não visita, filho convive. Então vamos lá, que tem um regime de convivência já colocado, é fim de semana do pai, o cara não aparece e tal. Ela não vai ter o que fazer, ela vai ter que ficar com a criança, porque ela não tem para onde mandar, não acha aquele pai, telefona e tal. Muitas vezes a gente acaba orientando, dependendo de alguns casos, até de fazer um BO de preservação. Mas esse boletim não tem natureza criminal, não vai para frente e é apenas. O que acontece? Acontece isso a primeira, acontece a segunda, acontece a terceira. O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar um profissional de direito e pedir para que entre com um cumprimento de sentença, que seria para obrigar este pai, inclusive com fixação de multa quando ocorre esse tipo de atraso. Só que acontece o seguinte, Larissa, cada vez que não vai ou que deixa de conviver, acaba o juiz pode ser que ali até dê, a princípio, uma multa, resolva fazer alguma coisa. Mas vai chegar um ponto que ele vai deixar de fazer e o juiz não tem. Direito de visita é um direito, entendeu? Ele não é uma obrigação. Ao contrário dos alimentos, que uma vez que você deixa de prestar, você acaba sendo condenado ali até mesmo pelo rito da prisão, né? Ao pagamento dos atrasados, aquela história toda que ele é uma obrigação, como eu disse, a simples certidão de nascimento já obriga a prestação desses alimentos. A gente fala que o direito de convivência é um direito da criança, mas também é um direito do pai, que a gente não tem como fazer meio que obrigação, né? E aí começa aquela história, um assunto polêmico, onde muitas vezes ao longo o cara deixou de vir mesmo, foi movido processo, e mesmo assim ele não continuou não cumprindo, o juiz chamou em audiência, alertou sobre os danos, tudo certinho. O que acontece? O cara deixa de vir e é onde a gente às vezes escuta falar aí, às vezes, de ação de abandono, né? Por abandono afetivo e até mesmo com pedido de pagamento de indenização. Por mais indenização que tenha dentro de um processo desse, não paga o tempo, não paga. E aí é onde complica as relações e vira os problemas que viram. Mas essa mãe pode sim entrar com um processo judicial, revendo, por exemplo, às vezes a questão de guarda, revendo também aí as questões de visita, deixando até mesmo, explicando para o juiz, fazendo um novo estudo, deixando aí às vezes até que se o pai quiser, no futuro, retomar este contato,
que seja uma decisão, né? Vamos colocar entre aspas, porque uma criança não tem o poder de decidir, mas que seja que se a criança quiser ir, tudo bem, mas que se ela também não quiser, ela não está obrigada, porque você, enquanto mãe, é obrigada a entregar a criança para convivência. Mas o pai, em contrapartida, meio que não tem aí a obrigação de estar pegando sem uma consequência tão grave quanto a perda de uma guarda da convivência, porque no fim ele deixa de fazer e a penalidade já é o ato dele, ok? O que é algo extremamente machista, né? Eu não sei como isso poderia ser de uma forma mais justa, eu não tenho uma ideia para dar aqui, mas eu acho uma coisa assim muito machista. Pensa o seguinte, você quanto detentor do domicílio fixo, você está obrigado a entregar sob pena de ser acusado de alienação. E esse cara não tem, mesmo que eu faça assim, vou colocar multa, o cara paga multa e não vem ver, entendeu? A consequência não existe, entendeu? Então, realmente bem complicado. É bem complicado. Deveria ter pena, pelo menos uma pena. Perder a guarda, você acha que um cara que não vem visitar, não convive, que entende que acha que como que eu falo? Que acha que a segunda esposa tem o poder de decidir se ele vai ou não conviver com o filho, o cara está preocupado realmente se ele vai perder a guarda da criança? Nada. Nem um pouco, nem um pouco. Oi, Nathalie. Nathalie é advogada, minha mentorada. Eu faço mentoria para ela de vez em quando. E a outra, doutora Larissa. Oi, Nathalie, boa noite. E ela, então ela... Você acha que um cara desse está preocupado nas consequências? Não. Nem um pouco. Não, não tá. Nem um pouco mesmo. Agora, uma coisa que eu ouvi outro dia, né? Foi até uma história que eu li na internet, na verdade. Seguinte, o pai falou assim, bom, a mãe da criança deixa a criança o dia inteiro na casa da avó para ela trabalhar. Então, eu não vou pagar a pensão para a mãe da criança. Eu vou pagar a pensão para a avó, porque é lá que fica. Ele pode decidir, assim, para quem que ele vai pagar? Vamos lá. Primeiro, ele não paga pensão para a mãe da criança. Ele paga pensão para a criança. Então, vamos começar aí a colocar pingos nos is. Ele não tá pagando. Então, aí é o machismo. Eu não vou dar dinheiro na mão dessa vagabunda, que é o que a gente mais escuta de frase. Eu quero morrer quando um cara chama a ele de vagabunda. Eu penso, nossa, e você gosta do pior nível, porque você foi casado com ela há tempos, né? Mas vamos deixar essa parte da revolta para outro dia, que senão a gente engrena no eita atrás de bicho. Mas vamos lá. Primeiro, você não está pagando pensão para ela. Você não está pagando a pensão para a ex-esposa, que cabe. Inclusive, dependendo da ação de divórcio, ainda cabe alimentos entre cônjuges. Você está pagando alimento para a criança. É passível, se a avó vai cobrar ou não? A grande questão é o seguinte: a criança precisa comer, dormir, tomar banho. Se vai ser utilizado o dinheiro para a avó pagar as contas dela, que a mãe repasse, que a mãe pague, e suficiente, isso vai ser comprovado ali. A avó não tem o poder de representar. Primeiro porque quem entra com pedido de alimentos, normalmente em nome da criança, a mãe é representante legal do menor. Ok? Então, a mãe não é parte do processo. Ela não é ela que está demandando contra o ex. É a criança que está demandando. Então, a necessidade da criança tem que ser coberta, seja na casa da mãe ou seja na casa da avó. Se ele vai pagar para a avó e ele conseguir comprovar que a criança está lá na casa da avó e de que vai pagar, depositar na conta da avó ao invés da mãe, tudo bem, porque ele está prestando alimentos para a criança. A questão é, ele não vai fugir do pagamento, independente se vai ser depositado. A avó não tem o poder, se ela não tem a guarda, ela não tem o poder de reivindicar em nome da criança os alimentos. Agora, se a conta que vai ser depositada está no nome da criança, está no nome da avó ou no nome da mãe, uma vez que ali está determinado para onde vai, que é comprovado que é para manutenção da criança, tudo certo. Entendeu? Entendi. Como as pessoas agem, né, com esse machismo estrutural nessa questão assim de guarda de alimentos mesmo, né?
Eu acho que é um dos meios assim, onde a gente vê mais o machismo na nossa sociedade. Sim, se você pegar, né, a gente tem toda uma estrutura. O nosso tribunal em São Paulo, dá até medo falar isso, mas é um tribunal ainda extremamente machista, porque eles ainda pressupõem que a mãe tem mais condições de criar os filhos do que o pai. Você vai falar, não, mas isso não é machismo. Não, isso é. Achando que a gente tem a obrigação de passar o dia inteiro atrás das crianças, sem poder trabalhar e sem que o cara possa, né, exercer de igual para igual. Então, a gente ainda tem essa questão. É o machismo quando entende que o domicílio não pode ser alternado, que essa não é a melhor solução para a criança. Por que não? Se a criança cresce, uma coisa que todo mundo tem que entender, criança é um material extremamente maleável. É um caderno em branco. Quando você tem um bebê, ele é um caderno em branco. Ele não vem com um chip já totalmente programado. Ele é igualzinho ao computador. Ele vem com os processadores, mas você tem que botar o programa para rodar, para fazer aquilo. Não tem? Você não compra lá o seu pacote Office para colocar. É igualzinho. Então, você vai criando o pacote Office na criança. O que que... Aí eu vou te falar até por uma situação minha. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Eu cresci sem pai. Entendeu? Então, você vai falar assim, como que é perder um pai? Eu vou falar, não sei, porque eu já não tinha ele desde pequena. Então, eu cresci sem a figura paterna. A criança é igual, mas é extremamente prejudicial para a criança o ir e vir. Não é. Se a criança, o que ela precisa ter, Glícia Brasil é uma psicóloga que ela é a chefe do Tribunal de Justiça, do setor de psicologia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma pessoa fabulosa que tem criado aí dentro do direito de família grandes revoluções. Ela fala assim, não é que a criança precisa ter domicílio fixo, rotina fixa, que vai ser prejudicial um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma não. O que a criança precisa ter é a certeza de qual é o próximo passo. Ela vai adquirir uma noção de tempo, então ela vai entender que hoje o papai pega, amanhã a mamãe busca, no outro dia o papai pega de novo, no outro dia a mamãe busca. Ela começa a entender o que ela precisa da segurança, é entender que alguém a vai buscar e saber que se não é a mamãe, é o papai. Entendeu? Então, é nisso que ela cria. Então, a criança é um material extremamente maleável. Então, o sistema nosso colocar que fulano é melhor, é mais apto por uma questão de gênero do que o outro, é extremamente machista. Extremamente machista. Mesmo dentro dos estudos, se a gente pegar, né, Larissa? Quando o cara traz, né? Quando a argumentação, e aí eu fico louca com os colegas e eu falo, eu me nego a colocar isso, eu falo para o cliente, nem me fala a questão, é, por exemplo, vir questionar que a mãe é prejudicial, isso ou aquilo, porque ela adquiriu um novo relacionamento, ou porque ela sai, ou porque ela refez toda a vida dela, né? Eu falo para o cliente, eu falo, se é para argumentar por aí, para mim é uma argumentação fútil, rasa e que não tem a mínima chance de dar certo. Se não é para resolver o problema, eu não vou. Ou você me traz alguma coisa muito grave mesmo, entendeu? De danos psicológicos na criança, ou essa argumentação. Quantos casos eu já tive de cliente de vir falar para mim assim, minha ex era garota de programa antes de mim? Eu falo, tudo bem. O que isso tem a ver? Entendeu? Ela pode ser garota de programa hoje. Se ela for uma excelente mãe, ela não fazendo o programa na frente da criança, o que tem a ver? A mesma coisa que você falar para mim que ela era engenheira. É a profissão dela, entendeu? Os horários dela, se ela consegue buscar as crianças na escola, deixar as crianças, ela dá coisa, ela dá um ambiente saudável, ela tá tudo feito, o que ela faz da vida dela é problema dela. Eu não tenho nada a ver com a vida da ex e não vou trazer isso nos autos. Porque eu me nego a ofender a parte contrária sem um motivo. Minhas petições iniciais normalmente são muito simples, sem trazer. Eu só contra-argumento na réplica, quando na contestação vem os absurdos. Aí a pessoa me dá munição para eu usar aquilo contra ela. Mas, de fato contrário, é muito, muito simples a questão do porquê disso, do porquê daquilo. Quando eu entro com ação, eu já entro pedindo guarda, mesmo que seja guarda unilateral, eu já ofereço o regime de convivência, eu justifico o porquê e já aviso para o cliente, eu estou pedindo guarda unilateral com 98% de chance de virar guarda compartilhada, porque é isso que determina a lei. Então, agora pegando essa questão assim da mãe arrumar um novo relacionamento, né?
Tem muito pai que fala assim, eu não quero os meus filhos convivendo com um padrasto. E essas crianças moram com a mãe. Ele tem como fazer alguma coisa Ele sempre sem, chora. sem ter prova nenhuma de que esse padrasto representa um risco para essas crianças? Ele pode se sentar na cama e chorar em posição fetal. É o que ele pode fazer. Não tem o que fazer. Sem uma prova contundente de que esse cara é um perigo, entendeu? Efetivo para essas crianças, não tem como. Simplesmente porque ela está num novo relacionamento. E a gente escuta muitas mulheres falando: eu deixei de namorar, eu deixei de voltar a casar, eu deixei de conviver, eu não vivi numa união estável, eu abri mão de quem eu sou para não colocar um novo homem dentro de casa, com medo do que ele pudesse fazer com a minha filha mulher. Aí eu vou falar, então, o que você tem que começar é analisar a si mesmo e que tipo de relacionamento que você está buscando. Porque se você já está pensando que a pessoa com quem você está é capaz de fazer isso, você já não devia estar com ela você. Quanto mais botar ela para conviver com os seus filhos. Então, nessa questão, é bem complicado de falar. Se você não tem realmente uma prova, né, de que essa criança representa, de que foi morar com o padrasto, de que existe. Óbvio que eu sempre oriento as mães, né, em relacionamento novo, que tenha coisa, fala, não deixa, observa, vai com o pé atrás na cautela, né? Porque você pode ter problema principalmente com o pai da menina por causa dessa história. Cabe ele observar a princípio. E ele precisa ter uma prova muito grande de que essa convivência não é boa, mas pelo simples fato dela estar num novo relacionamento sem prova nenhuma, ele não tem nada a fazer que não queira. Ainda vai tomar sabão do juiz por conta disso. Então, porque é uma coisa que a gente ouve bastante, sabia? Das mulheres contando, assim. Eu não passei por isso, mas eu já ouvi muitas mulheres contando isso. E é onde começam as alienações, entendeu? O cara, é isso que eu falei, o cara sai, em média, 3, 4 meses, ele já tá de namorada nova. Eu tenho relatos que às vezes em um ano o pai apresentou não sei quantas tias, não sei quantas amigas do papai, entendeu? E a mulher lá se segurando para não mostrar, o primeiro fazendo aquele malabarismo, deixando de viver a vida, deixando às vezes de viver um novo relacionamento legal, bacana, equilibrado, porque o cara não pode saber. Porque a partir do momento que sabe, vira a terceira guerra, vem a ação de revisão de guarda, vou tirar os filhos, como se isso fosse um passe. O povo fala de tirar filho como se fosse um passe de mágica. Sabe o que muitas vezes eu falo, Larissa, muito doida assim para os clientes? Eu falo, o pai quer? Eu falo, então entrega. Fala para ele, entrega, vou dar. Eu vou ficar só com 2 fins de semana a cada 15. Se na quarta-feira eu tiver tempo, eu busco. Dê 30% do que você ganha, porque certeza que você ganha menos que o cara, e deixa ele se virar. Falei, sabe quanto tempo vai durar a guarda? Nem 24 horas. Entendeu? A hora que ele Com certeza. Entendeu? Então eu falo, dá. Ele quer tanto, dá. E aí você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Você vai ver o que vai acontecer. Não, com certeza. Com certeza. Se tiver meia dúzia assim, de coragem de entregar, eu te digo o que eu vou falar, filha. Estaria todos os problemas feitos. Quem que é? Amorim. Tchau, boa noite. Obrigada pela companhia. Boa noite. Entendeu? Então eu falo isso para você. Se você soubesse exatamente, se entregasse as crianças, eu queria ver se ia ter tanto pai fazendo revisional, questionando, viu? E se não pagaria alimentos e falaria que ainda daria um dinheirinho para o cabeleireiro e para a unha, viu? Com certeza. Entendeu? Agora sim, Ana, e essa questão, por exemplo, de ligação, chamada de vídeo, eu ouço muito as mães reclamando desse tipo de coisa. Que o pai às vezes reclama que não atendeu uma ligação dele, não atendeu ligação de vídeo, ou faz em momentos em que é difícil para a mãe colocar essa criança no vídeo, por exemplo, quando a criança tem que estudar, ou quando a criança já está quase dormindo.
e aí o pai começa a alegar alienação parental. Olha, Ele tem esse direito de fazer ligação e a mãe é obrigada a atender a ligação desse pai a hora que ele quer? a gente está tendo muito problema com isso. Muito, muito, muito. Eu tenho um caso concreto meu que tá uma guerra, né? 15 boletins de ocorrência trocados de um lado e do outro, complicadíssimo. Justamente nisso, a criança não para. O que tem que ter, eu até coloco dentro dos meus acordos, que, por exemplo, nos períodos extensos, o que é período extenso? Férias, entendeu? Que a criança que tem ali, que a mãe estará disponível, que a criança estará disponível das 5 às 6. Não é que ela vai falar com o pai das 5 às 6 no telefone, uma chamada sentadinha, bonitinho. Tem que entender que criança vai de acordo com a idade, vai de acordo com o interesse. Tem criança que curte falar com o pai, curte falar, entendeu? Ver, mostrar, fazer a chamada de vídeo sem problema. Tem criança que não para. Tem criança que não tem maturidade para aquilo. Adolescente é dificílimo você conseguir fazer, né, com que pare e faça tudo. Então, o que tem que ter dentro dessa situação? Uma razoabilidade, tanto da parte de quem recebe o telefonema quanto de quem faz. Porque muitas vezes o que faz, o telefonema por áudio, ele está dentro da normalidade, ele está dentro do previsto. A chamada de vídeo, muitas vezes, ela é utilizada como uma forma de controle, não da criança, mas e sim usado para controlar o ex. Então, para saber onde... Então, sabe, a criança fica assim, aí o pai fala assim, vai até seu quarto para olhar no ambiente quem está, quem deixa de estar, quem está frequentando a casa. Então, ele acaba exercendo, ele utilizado de uma maneira errada, ele acaba sendo considerado um abuso e tal. Obrigação é a mesma história da obrigação de entrega ou não entrega. Dentro de uma razoabilidade. Todos os dias, a criança não vai falar, porque não é todo dia que está ali com aquela paciência, não é todo dia. Então, o ideal é combinar que, se ele vê de quarta, por exemplo, à noite, que ele faça a chamada na terça, que ele faça a chamada na segunda, que faça uma chamada no fim de semana que não está na companhia da criança, para saber se está tudo bem, para a criança entender que o pai mesmo longe está ali, mas que seja feito dentro de uma razoabilidade. Assim como a mulherada também tem que tomar cuidado naquela questão de férias, justamente para saber onde é que o cara está, para fazer, às vezes faz print de onde a criança está para mostrar o nível da casa de praia de qual foi, onde que está na viagem, entendeu? Então também tomar cuidado na cobrança desse tipo e entender a maturidade, se teu filho é uma criança que fala ou não fala. Se fala com a avó, se já não fala com a tia, se você chama e a criança não se entretém ali para nada, com você perto, longe muito menos. Então é só tomar cuidado. Obrigação só se isso constar dentro de um termo, e aí, só que daí você vai ter que filmar, gravar, demonstrar que a criança não quer, e é muito subjetivo isso tudo. Olha a Cristina, que é minha cliente, falando, o meu ex começou pedindo unilateral e hoje nem pega os 2 dias combinados. É o que eu falei. Começa com o pedido de unilateral para infernizar, e muitas vezes, só assim, esse é um ponto nevrálgico daquela nossa cliente em comum, principalmente, Larissa, que o cara quer a guarda, na realidade ele não quer a guarda unilateral, ele quer o domicílio, para quê? Para ter que parar de pagar a pensão, entendeu? Então ele acha que ele tem no domicílio, ele não tem que dar ali aquela parte, não in natura, não a escola e tudo, mas que ele gastaria menos do que ele pagando a pensão direto na mão dela, que não, é para ela não usar com ela própria o dinheiro, entendeu? Esse é um exemplo disso, né? Do machismo mesmo. E nesse caso, eu já acho que não é nem porque ele pensa que ela vai usar para ela, nada disso. É porque ele quer ter o poder, ele quer ter o controle. É uma pessoa que ama o controle. Né? E ele entregar. E aí eu volto no que a gente estava falando antes. O abuso financeiro sempre ocorreu mesmo antes do casamento, mesmo antes do divórcio. Uhum. Entendeu? Sim. Mesmo antes. Hoje eu atendi uma cliente que me deu uma dó dela, porque ela falou, eu tenho um único cartão, ele saiu de casa cada vez mais, ele questiona o remédio que eu compro. Ela falou, eu mal compro mistura, eu mal compro as coisas. O cara juntou e fica falando que não tem dinheiro. Tem 7 móveis, entendeu? Juntado, e ela falou, eu não consigo fazer nada.
E ele fala assim, e ela chorava, falar nisso, eu vou até falar com vocês a respeito disso. E ela chorava, falava, ele me chama de burra. Triste, né? Triste. O machismo sem fim, sabe? Sem medida, sabe? É o relacionamento abusivo ao seu extremo.